Olá, bem-vindas, bem-vindos. Estamos iniciando aqui a nossa live mensal com o tema Saúde Integral, sob a perspectiva integrativa e sistêmica, o olhar das emoções, e o filme Divertidamente 2, que fala sobre essas questões das nossas emoções, e nós vamos poder abordar isso sob um olhar da visão sistêmica, da psicologia, e entender um pouco como é que funciona essa questão das emoções. Se você quiser adicionar um comentário, uma pergunta, coloque aqui nos comentários e também compartilhe. Compartilhe aqui no aviãozinho, no canto direito, para mais pessoas que você imagine que possam se beneficiar desse tema ou ter alguma reflexão importante com esse tema das nossas emoções. Bom, o que seriam as emoções e por que eu escolhi esse tema, emoções, e o filme Divertidamente 2, que é o filme que saiu agora, essa animação da Disney, Pixar. A primeira, Divertidamente 1, tem cerca de 9 anos atrás, foi um grande sucesso, e a 2 também vem sendo, porque ela aborda de uma maneira bastante lúdica e interessante, mas também com um embasamento científico a questão das nossas emoções. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vamos ver se eu consigo virar aqui para mostrar que esses são os bonecos e das 5 emoções primárias que a gente vai olhar, que são do filme 1, né? Ali o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. E aqui as novas emoções, né? Porque ainda não tem os bonecos, que é um filme novo, né? Mas as novas emoções que surgiram, que são a vergonha, a ansiedade, a inveja e o tédio, que apareceram no filme Divertidamente 2. Para contextualizar isso, esse filme, essa animação Divertidamente, ela se baseia na vida de uma menina, no primeiro filme Divertidamente 1, uma menina, a Riley, desde pequena até que ela chegou aos 12 anos de idade. Então mostra como ela foi crescendo e se desenvolvendo com essas 5 emoções básicas dentro dela, como se fosse um painel de comando dentro do cérebro que tinha essas 5 emoções, o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. Né? E nela, nos pais dela também, como é que essas emoções fazem para ajudar na formação da personalidade e a ela lidar com o mundo. E agora no filme Divertidamente 2, ela chega na puberdade, né, com 13 anos de idade, indo ali para o ensino médio daqui a pouco, com as suas amigas, com o seu esporte, e essas novas emoções, que são a vergonha, a ansiedade, o tédio e a inveja, que vão chegando, e principalmente a ansiedade, que toma conta ali de todas as emoções, expulsa algumas emoções também, não queremos dar spoiler, mas é interessante olhar para essa questão, né? Como a ansiedade hoje é algo tão marcante, tão presente, não só nos jovens, mas em todas as idades, e principalmente desde a pandemia, né, que trouxe um grande medo para a humanidade. As pessoas se tornaram muito mais ansiosas. Isso mostra que realmente o medo e a ansiedade são emoções correlatas, né? As primeiras 5 emoções são aquelas emoções primárias que a gente chama, a gente vai falar sobre elas, e depois as demais emoções, elas são emoções que vêm a seguir. Mas qual é a base científica, né, que tem nesse Divertidamente? Ele é um filme para crianças, é um filme para adultos. A gente pode olhar que o Divertidamente, assim como várias outras animações atuais, elas têm um caráter lúdico, então sim, as crianças podem assistir o Divertidamente e elas vão poder entender, elas vão poder se divertir com as animações, com as brincadeiras e tudo mais, e também os adultos que vão ter esse entendimento, essa consciência mais ampla a respeito do olhar das emoções. E nós temos um embasamento científico bastante interessante nesse filme, tanto que vários consultores, psicólogos, neuropsicólogos, neurocientistas, eles foram consultores para a animação Divertidamente 1 e também a 2. Talvez eu possa dizer que o principal deles, pelo menos eu vejo assim, porque tem um trabalho muito, muito importante, fundamental, é o Paul Ekman. O Paul Ekman é um psicólogo que foi um dos consultores da animação Divertidamente, e ele estudou as emoções primárias. Então a gente vai falar um pouquinho o que são essas emoções primárias, né? O que são emoções, na verdade? Emoções são respostas
que a gente não tem controle, incontroláveis, não no sentido de intensidade, mas assim, elas vêm sem que a gente possa fazer alguma coisa a respeito, elas, né, aparecem, as emoções, e elas vêm por conta de estímulos externos, ou seja, algo que nós passamos, uma experiência, uma situação, mas também estímulos internos, quando nós pensamos em algo, quando nós lembramos de algo, quando fazemos alguma inferência. Então, são respostas que nós não controlamos, as emoções, e elas vêm junto com alterações fisiológicas, com alterações psicológicas, né? E os sentimentos eles vêm a seguir, são consequências das emoções, né? Eles são assimilados pelas pessoas com base na sua referência pessoal, dos nossos referenciais. Isso é um ponto muito importante também, porque as emoções têm tudo a ver com os referenciais, né? Então um estímulo para uma pessoa pode trazer uma resposta de medo e para outra pessoa pode trazer uma outra resposta, talvez de raiva ou talvez de tristeza. Então isso é algo muito individual. As emoções elas atuam de base com as nossas referências pessoais, né? E nós precisamos entender que as emoções são altamente necessárias, inclusive aquelas emoções que nós achamos muitas vezes que nos deixam de uma maneira negativa. Então, sentir tristeza, ninguém quer sentir tristeza, ninguém quer sentir medo, ou raiva, ou nojo, alegria. Dentre as 5 emoções básicas, todo mundo gosta de sentir, né? Nós queremos sentir alegria, porém as outras emoções muitas vezes nós queremos excluir da vida. E até ou divertidamente, a animação mostra que de uma maneira muito importante nós conseguimos lidar bem na vida e caminhar de uma maneira saudável quando nós conseguimos assimilar todas as emoções e aprender com essas emoções. Então é importante que nós possamos compreender como é que as emoções afetam a pessoa, como é que elas nos afetam e aprender a lidar com elas, a gerenciar. A gestão das emoções é algo importante e é algo possível de ser aprendido. Nós podemos aprender a lidar com as emoções de uma maneira saudável. Isso é muito importante. E descobrir também quais são os gatilhos, né, que despertam as emoções. Quais os gatilhos nos despertam medo, quais gatilhos nos despertam tristeza, a alegria também, a raiva, o nojo. Por que nós sentimos isso? E aprendermos a ter sabedoria para lidar, né? Então Paul Ekman, interessante como ele começou a estudar isso. E uma frase dele que é bem emblemática, ele fala assim: as pessoas querem ser felizes. Paul Ekman, esse cientista, né? E a maioria não quer sentir medo, raiva, tristeza, mas não poderíamos viver sem as emoções. A questão é como lidar com elas. Isso é o que o Paul Ekman ele coloca para nós. Então nós precisamos realmente aprender a lidar com as emoções. E como é que o Paul Ekman começou a olhar para isso? Como é que ele começou? Ele e a filha dele hoje, né, Eve Ekman, que também trabalha com base nessa pesquisa, né? Ele começou a avaliar as microexpressões faciais. Então, quando uma pessoa sorri, por exemplo, quando você sorri ou quando você vê alguém sorrindo, né, existe aquilo que a gente chama de sorriso genuíno, sorriso verdadeiro, que você tem a mobilização de alguns músculos, zigomático, etc. E tem aquele sorriso falso, podemos dizer assim, que é quando você sorri para foto, você não está com vontade nenhuma de sorrir e você dá aquele sorrisinho amarelo, tal. É um sorriso que não é um sorriso verdadeiro. E existe uma diferença. E o Paul Ekman ele foi pesquisar as microexpressões faciais em vários povos, em todo o mundo, em povos que viviam isolados, tribos indígenas, por exemplo. Ele foi em diversos locais, em diversos países, e ele avaliou que as expressões faciais nessas emoções primárias eram as mesmas em todos os lugares do mundo. Então, quando alguém tinha medo, quando alguém sentia tristeza, alegria, raiva ou nojo, as expressões faciais, elas eram semelhantes em todos os lugares do mundo. Então muitas pessoas falaram, mas então isso não é porque é algo aprendido, é cultural, porque as crianças viram os pais, né, ou as pessoas da família e aprenderam a ter essas expressões? Não, porque também essas microexpressões estavam presentes em crianças cegas. Então crianças que não viam as expressões nos outros também tinham as mesmas expressões faciais quando tinham essas emoções primárias. Então é algo que é inerente, é uma resposta fisiológica natural às emoções. Então quando nós temos alguma emoção,
nós temos essas microexpressões faciais, que é algo visível, e você pode estudar também isso. Tem o Paul Ekman, inclusive, ele também foi um dos consultores de uma série, chamou-se Lie to Me, Minta para Mim. E essa série teve 2 temporadas, eu não sei se ela ainda está na Netflix, mas ela esteve muito tempo na Netflix. E daí, essa série era no FBI, os policiais do FBI, os funcionários do FBI tinham uma equipe que ia lá para quando tinha algum caso, eles iam para entrevistar as pessoas envolvidas, né, os supostos criminosos e tudo mais, e eles, através da avaliação das expressões faciais, eles conseguiam saber se aquela pessoa estava mentindo ou se elas não estavam mentindo, né? Então, está fazendo sentido para você essa questão? Deixa eu ver, tem alguns comentários aqui. O meu amigo, Dr. Cação, ele está falando da série Lie to Me aqui também. Exatamente, é isso aí que eu estava falando agora, né? E nessa série Lie to Me, o Paul Ekman foi um dos grandes consultores aí da série, e ela foi muito, muito bacana. Eu não sei porque terminou na 2ª temporada, mas vale a pena assistir a série Lie to Me. E ele falou dessas 5 emoções primárias, não é? A tristeza, o medo, a raiva, o desgosto, né? O nojo, desgosto e a alegria. Tinha uma 6ª emoção que acabou ficando de fora, que ele falou era a surpresa. Porque a surpresa ele colocou como algo assim, era uma emoção que vinha, de repente você não esperava algo e ficava surpreso, mas essa surpresa depois, a seguir, eliciava uma nova emoção. Então às vezes você ficava surpreso com algo que alguém te falou e a seguir você sentia raiva, ou você sentia tristeza porque alguém te falou alguma coisa, ou você se sentiu alegre. Então a surpresa vinha como aquela emoção de algo inesperado, mas que a seguir te levava para uma das outras emoções primárias, né? Então acabou ficando como as 5 emoções iniciais. Deixa eu colocar aqui novamente, vou passar a imagem para vocês, virar para quem ainda não viu. As 5 emoções dos bonequinhos são as emoções primárias: a tristeza, né? O medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. E aqui no papel, as 5 emoções que vieram a seguir no filme Divertidamente 2, quando ela entra na puberdade. É interessante olhar aqui, quando a Riley entra na puberdade, de repente, assim, como é que eles fazem na série, né? Entra uma série de operários dentro lá do cérebro dela, né, uma metáfora, e eles começam a quebrar tudo, instalar novos painéis, porque tinha um botãozinho ali no painel que estava ali, a puberdade, era um botãozinho que estava lá, e de repente, quando se acionou esse botão da puberdade, a Riley entrou na puberdade lá com 13 anos, todas as emoções novas foram chegando e ela não sabia como lidar com aquilo. Então ela entrou em conflito com as amigas, que iam mudar de escola, ela muito pela questão de necessitar ser aceita. Então essa necessidade de ser aceita fez com que ela muitas vezes fosse contra alguns princípios que ela tinha. Então é interessante olhar para isso. Mas antes de falar disso, eu vou colocar que essa série, claro, né, essa animação Divertidamente, ela tem muita liberdade poética, ela não é precisamente científica, porque senão ficaria algo muito, muito rígido, muito científico, e não seria algo apropriado para um público mais infantil, até mesmo para um público adulto, né, que não iria, talvez, gostar de assistir uma série totalmente científica. Seria um outro viés, uma outra proposta, né? A animação Divertidamente, como eu falei, é para todas as idades, porque de alguma maneira, né, cada um pode aproveitar dentro do seu campo de consciência. Então as crianças como uma animação, como uma brincadeira, os adultos também podendo olhar para a questão das emoções, né, e cada um pode aproveitar do seu jeito, mas vale muito a pena, recomendo ver, tanto Divertidamente 1, que tem 9 anos, e o 2 que saiu agora. A Elisângela está colocando que a série, o Lie to Me, não está mais disponível. Não é possível localizar em nenhum streaming. Que pena, foi uma série muito interessante. Obrigado, Elisângela, aí pelo comentário. Mas o que elicia, né? Por que, como eu coloquei no princípio, as emoções, elas são respostas incontroláveis, né? Não, como eu falei, não no sentido de algo explosivo, mas alguma coisa que nós não controlamos. Acontece algo, isso gera em nós uma emoção. E emoção também vem de emover. E por quê? Porque quando vem essa emoção, ela nos leva para um movimento, né? Para algo, para uma resposta, para uma atitude, né? Nós temos uma emoção e aquilo nos leva a fazer alguma coisa, ou até a não fazer, mas
sim a sentir. Então, a tristeza, por exemplo, tristeza geralmente ela é eliciada quando nós passamos por algo que culturalmente ou na nossa experiência, nos nossos referenciais, são como uma perda de alguma coisa. Nós perdemos algo, ou nós sentimos que não conseguimos algo. Isso pode remeter à emoção tristeza, né? Então ela vem nos alertar, né, que a perda é algo que realmente move, mexe com as pessoas e nós podemos fazer algo a respeito disso, cuidar para que não haver essa perda, né? Ou para aprender a lidar com as perdas. Muitas vezes, por exemplo, um luto, uma morte de alguém querido é uma perda, ou quando a gente imagina que alguma coisa vai ser de um jeito e vem de outro, que a gente não esperava. Então a gente sente isso também com tristeza, como se fosse uma perda, uma resposta de tristeza a uma situação. O medo, por exemplo, o medo é sempre uma resposta, né, como todas as emoções, né, como eu já falei aqui da tristeza e os outros que eu vou falar também, é importante olhar que todas as emoções têm uma função, né? Tudo tem uma função na vida, assim como até as doenças elas têm uma função para nos alertar de alguma coisa. Então, quando nós temos alguma emoção, o objetivo dessas emoções é para que nós possamos entender o que causou essa emoção e como nos cuidarmos daquilo, como poder gerenciar essa emoção. Então, por exemplo, quando nós sentimos medo, o que é medo? Medo é quando nós passamos pela emoção de sentir um risco, sentir uma ameaça, um dano físico, um dano emocional, um dano psicológico. Então, se eu estou na iminência de uma ameaça, é natural que eu sinta medo. Para quê? Para me proteger. Imagina uma pessoa que não tem medo de nada. Então eu vou andar às 3 da manhã no meio ali de uma rua onde eu sei que tem muitos assaltos e as pessoas e tem ladrões ali, eu vou ali porque eu não tenho medo. Então tudo bem, eu estou me arriscando, né? O medo surge para pessoas poderem se precaver de possíveis ameaças, de possíveis danos. A raiva acontece quando nós somos impedidos de conquistar alguma coisa, de perseguir uma meta, ou quando nós somos tratados de uma maneira injusta, ou quando nós vemos uma situação, né, de injustiça. Então isso pode causar raiva. E a raiva, ela é uma das emoções mais perigosas. Por quê? Porque muitas vezes na raiva o potencial de eliciar uma resposta violenta é muito grande. Então, no trânsito, o que a gente vê no trânsito, né? Às vezes a pessoa está ali, tem seus problemas, suas questões, leva uma fechada, né? Ou alguém xinga no trânsito e a pessoa perde o raciocínio, perde o controle e pode eliciar uma resposta violenta, muitas vezes um crime, como a gente acompanha, né? Pessoas que vão, atiram, matam os outros por conta de um simples problema de trânsito, né? Então, a raiva surge quando nós passamos por essa experiência, né? Que sente-se injustiçado ou impedido de fazer algo que queria fazer, né, ou algo que vai contra os seus padrões, e aí você tem uma resposta de raiva. Né? A alegria é uma emoção agradável, como o próprio Paul Ekman falou, né? A gente quer sentir, não quer sentir uma das outras. A alegria é algo que a gente quer sentir e ela surge como decorrente, como uma resposta a uma conexão de prazer, um prazer sensorial, um prazer emocional, cultural. Então a gente sente um prazer, algo, e sente alegria, né? Ou quando a gente tem um relacionamento positivo, saudável, tudo. Então o sorriso vem naturalmente quando nós nos sentimos alegres, aí aquele sorriso genuíno que o Paul Ekman também detectou ali no campo, né? As experiências de campo que ele teve em todos os lugares que ele foi fazer essa pesquisa. E a última das emoções primárias seria o nojo, né? O nojo é algo, é uma emoção que é eliciada quando nós sentimos aversão a alguma coisa, algo ofensivo, pode ser algo sensorial, então a gente olha para alguma coisa que a gente tem nojo, ou quando a gente sente um odor de algo, ou no próprio paladar, quando você come um alimento estragado, de repente você não sabe, põe na boca algo estragado, ou quando você ouve alguma coisa, então ou até ideias, né? Ou algo que vai muito contra os seus padrões, contra a sua ética, e você vê e você sente nojo também. Então, essas são as características que eliciam essas 5 emoções, que as emoções são realmente incontroláveis, né? Nós não temos como controlar as emoções, que elas surjam. Nós podemos sim, a partir disso, a partir do processo de consciência, gerenciar essas emoções.
Então, de repente, uma pessoa pavio curto remete ali à raiva, né? Então você vê ali, eu vou mostrar novamente a figura dos bonecos, você vê aqui a raiva, né? E atrás é a raiva quando realmente ela eclode, quando pega fogo ali a cabeça dela, né? Então a raiva. Você pode muitas vezes ser uma pessoa que tem uma tendência a sentir raiva, mais do que vamos dizer assim, o que a média das pessoas, ou do que o normal. E essa questão da raiva, por exemplo, a medicina chinesa coloca, né, que é uma emoção, como todas as emoções, tem conexões com os órgãos também, com o órgão, mas não o órgão corporal somente, né? A raiva tem uma conexão com o fígado, segundo a medicina chinesa. Mas como é o fígado, mas como assim, só o fígado, o órgão que a gente tem aqui? Não, o fígado também é uma estrutura funcional e energética para a medicina chinesa, para a acupuntura, né? E quando a pessoa tem, muitas vezes, uma pessoa muito raivosa, fala-se que ela é biliosa, né? Esse é um termo mais antigo, mas as pessoas falam, uma pessoa raivosa é uma pessoa biliosa. Por quê? Porque uma pessoa biliosa vem de bilis, o termo vem da palavra bilis. Bilis é aquela secreção que o fígado produz, que é para digerir as gorduras. Então, a pessoa biliosa é uma pessoa raivosa, né? E aí, quando vem uma pessoa tratar através da medicina chinesa, da acupuntura, nós usamos a acupuntura, a fitoterapia, para ajudar nesse equilíbrio emocional também. E é interessante, né, que quando, por exemplo, quando a gente vê aí nas histórias, nos desenhos e tudo mais, você vê o Hulk. O Hulk é aquele cientista, né, ou seja, uma pessoa com um QI muito grande, um cientista, um pesquisador, é o Bruce Banner, né? E quando ele tem uma situação que deixa ele com raiva, um sentimento de justiça e tudo mais, o que ele acontece? Ele vira o Hulk. E o Hulk é verde, né? O verde é a cor da bilis, é a cor do fígado, né? Então a gente vê que a medicina chinesa coloca isso, né? Cada órgão é correlacionado com um sentimento, com uma cor, com uma estação do ano, né? Então isso vou colocando aqui como uma observação, né? Uma visão mais sistêmica, mais integrativa. Nós sabemos que as emoções, elas são produzidas, têm conexão com os órgãos e afetam também os órgãos. Uma pessoa que passa por muita raiva na vida, talvez ela tenha problemas relacionados, por exemplo, ao fígado, né? Uma pessoa que tem muito medo, né? O medo é uma emoção correlacionada, por exemplo, na medicina chinesa, com os rins. Então, uma pessoa que passa por muito medo, uma criança que passa por muito medo, às vezes ela perde o controle dos esfíncteres e urina, e ela se urina, né? Então, a Joyce está colocando aqui raiva, frustração, fígado e vesícula, exatamente. A vesícula biliar, que tem conexão com o fígado, né? É o yang do fígado. Então, tudo isso é o estudo da própria medicina chinesa, que tem muito a ver com isso que nós estamos olhando aqui, tá? Então, olhar para as emoções, né? Poder entender as emoções, de onde que elas vêm, e como nós principalmente, né, reconhecer as emoções e não querer excluir. Por quê? Porque no filme, na animação, Divertidamente, e a gente pode ver esse construto das emoções sob o prisma de outros pesquisadores neurocientistas também, por exemplo, o Eric Kandel, que trabalha com né, nos princípios da neurociência com o construto das emoções, né? Então a gente sabe que existem os estímulos internos e externos que provocam as emoções, desencadeiam emoções. Então muitas vezes alguém vem e fala alguma coisa para você, e você pode ficar feliz, triste, alegre, com raiva, com nojo, ou então você, dentro de você mesmo, você está parado e de repente tem uma lembrança, ou você tem, você se conecta a alguma experiência ou alguma pessoa, algo interno seu também provoca as mesmas emoções, né? E outra coisa muito interessante na animação Divertidamente é quando fala nas convicções, né? Convicções ou crenças. É que crença se tornou um nome. Crença é um nome assim delicado, por quê? Porque crença nos remete também a algo religioso, né? Então, quando a gente fala em crença no estudo da psicologia, das neurociências, não tem a ver com religião. Na verdade, tem a ver com aquilo que nós acreditamos, né? Então, uma crença ou uma convicção é algo que vai sendo formado, né, e faz, por exemplo, Divertidamente, a convicção da Riley quando ela vai passando por experiências positivas, quando ela é elogiada pelos pais, quando ela consegue fazer algo, ajudar as amigas, por exemplo, ela vai criando uma conexão ali, mostra as bolinhas, mostra o fio que vai se conectando numa grande espiral ali, que vai se juntando com outras convicções e formando a base da personalidade, quem ela acredita que ela é. Então, de repente, aí você ouve, né, quando toca aquele fiozinho, eu sou uma boa pessoa.
Então ela vai fazendo coisas positivas, ela vai ajudando os outros, ela vai tendo boas ações e aquilo vai gerando nela essa convicção ou essa crença, né, que ela é uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa. Então isso forma, né, as convicções, as crenças pessoais, elas vão formando a base da personalidade, né, ela vai se formando assim. E interessante que quando vão chegando as novas emoções, principalmente a ansiedade, o que a ansiedade tenta fazer ali no Divertidamente 2, né? Ela começa a perceber que as coisas talvez possam melhorar de alguma maneira ou não ficar ruins. O que ela faz? Ela exclui, ela quer excluir as outras emoções. Ela prende as emoções primárias e deporta elas, exclui elas para outro lugar ali do cérebro da Hailey, do sistema nervoso da Hailey, e ela fica ali querendo controlar e dominar tudo. Né? E aí o que acontece? Quando as outras emoções são excluídas, ela quer somente colocar coisas boas, isso não funciona, isso não dá certo. Né? Por quê? Porque todos nós passamos por diversas experiências e emoções na vida. Nós passamos por experiências positivas e nós passamos também por experiências negativas. E todas elas vão fazer parte do nosso campo de experiências e vão, a partir da maneira como nós formos lidar com elas, nós vamos formar uma base da personalidade, nós vamos aprender ou não a gerenciar essas emoções. Isso vai afetar os nossos relacionamentos interpessoais, né? Então tudo isso, essas convicções, elas vão fazendo com que nós formemos a base da nossa personalidade. E quando a Riley começa quando a ansiedade vai modificando ali o campo, ela toma conta ali daquele painel novo, ela está na puberdade, tem a questão dos hormônios, a modificação, a possibilidade dela perder as amigas que vão mudar e ela querer se encaixar, né, no novo grupo, naquelas meninas mais velhas e tudo mais, ela muitas vezes começa a ter atitudes que não eram atitudes que ela tinha antes, né? Então ela começa a ter atitudes antiéticas, ela começa a não tratar bem as amigas dela, as antigas que iam mudar, porque ela quer ser aceita no novo grupo. Então isso vai modificando, né, a própria percepção e as convicções dela. De repente ela passa a acreditar que ela não é uma boa pessoa, que ela é uma má pessoa, né? E aí isso tudo vai trazendo também problemas ali, né? Então tentar excluir emoções ou tentar excluir experiências negativas, elas não trazem um resultado positivo na nossa vida. A questão não adianta você querer excluir nada, mas sim aprender a integrar. Né? Não adianta reprimir, porque tudo que fica reprimido, né, a própria psicanálise fala isso, né, acaba retornando de alguma maneira. Né? O Paul Ekman, ele foi instado, porque o Paul Ekman tinha contato também com o Richard Davidson. Richard Davidson é um neurocientista, um neuropesquisador da Universidade de Wisconsin-Madison. E o Richard Davidson, ele tem um trabalho muito interessante, muito bacana, com aparelhos de neuroimagem, ressonância magnética, funcional, tomografia de pósito. Ele foi pesquisar o cérebro, o efeito das emoções no cérebro, através das neuroimagens. Né? Então ele foi estudar, por exemplo, nos monges budistas. Por quê? Tem alguma questão a ver com religião? Não, porque os monges budistas trabalham intensamente em retiros de meditação. Eles passam muito tempo, muitos anos em meditação. E aí, o Richard Davidson queria entender o papel que a meditação faz no nosso cérebro, o papel que a meditação tem na nossa neurologia, nas nossas emoções. E nós sabemos que quando nós meditamos, nós conseguimos gerenciar de uma maneira muito mais efetiva as nossas emoções, nós conseguimos uma resposta, a gente pode dizer assim, um efeito de relaxamento, né? Já é estudado isso até em Harvard, né? O Dr. Richard Benson, na década de 60, 50, 60, criou o Instituto Corpo-Mente em Harvard, tá? E ele lançou o livro, que foi um best-seller e até hoje chamado A Resposta de Relaxamento. Né? Ou seja, quando nós meditamos ou quando nós temos algumas práticas de meditação, de respiração, o nosso corpo entra no estado chamado estado de relaxamento. Tá? Por quê? Porque nós diminuímos
a ativação do sistema nervoso simpático e aumentamos a ativação do parasimpático. O que é isso? Explicando de uma maneira assim mais breve, nós temos o nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, involuntário, que é o responsável por nossas respostas fisiológicas. Por exemplo, você não precisa lembrar que o seu coração tem que bater. Você não precisa lembrar que tem que respirar. Já pensou se nós tivéssemos que lembrar que precisava respirar? Metade ou mais da humanidade, talvez toda, já tivesse morrido, né? Então, existe uma instância no nosso sistema nervoso, chamado sistema nervoso autônomo, que opera todas essas funções, né? Todas as funções automáticas, autonômicas, involuntárias. Então, a respiração, batimento cardíaco, ritmo circadiano, a secreção dos hormônios e assim por diante. Tudo que a gente faz enquanto está dormindo e está em coma, você, por exemplo, né, você não está pensando naquilo, mas o corpo tem toda uma resposta fisiológica natural, normal e involuntária. Isso é ato do sistema nervoso autônomo, que é diferente, por exemplo, de eu querer pegar alguma coisa, eu vou querer pegar essa xícara, é um movimento voluntário. Eu vou tomar um gole de água, então eu pensei nisso, talvez até uma emoção, ou um sentimento, ou fisiológico, até eu senti sede, ou lembrei que eu tinha que beber água, enfim, fui lá, peguei a xícara e bebi. Então isso é um ato, não é autonômico, é voluntário, né? E o involuntário é o autônomo. Porém, no mundo de hoje, que é um mundo... A Célia está perguntando Richard Davidson, exatamente, Richard Davidson. Né? O mundo de hoje, que é um mundo onde tudo está muito acelerado, né? Um mundo diferente de décadas atrás. Se você vê um filme da década de 80, da década de 60, da década de 40, e você vê um filme hoje, você vai ver que é muito diferente. A velocidade, o estímulo visual, o estímulo auditivo. Né? Hoje em dia, o que as redes sociais fazem? Né? Elas colocam estímulos rápidos, visuais, para que as pessoas nem pensem. Né? Os jovens não pensam, eles simplesmente estão ali reagindo, né, ali a estímulos. Isso com o tempo acaba se tornando algo mecânico, precisa de cada vez mais estímulo, cada vez estimular mais a dopamina para que se sinta alguma coisa. E no Divertidamente 2, uma das novas emoções é o tédio. E o que o tédio segura? Vamos voltar a mostrar ali a imagem. Percebe? O tédio segura um aparelho celular. E ele está sempre ali deitado, com a cabeça baixa, todo entediado, com o celular na mão. Né? Então é o mundo de hoje que mostra isso, né? Os estímulos rápidos, os estímulos de muito som, de muita imagem, isso é que chama atenção. E os jovens, e nem os adultos, e nem muito menos as crianças, querem ler algo hoje, porque ler um livro cheio de palavras, você tem que você mesmo fazer o seu processo mental, a criatividade, imaginar aquela cena, imaginar aquele diálogo que está acontecendo. Né? Então é algo que estimula fortemente o cérebro. E hoje em dia está se perdendo esse hábito tão saudável da leitura. Tanto que estão se fechando, né? Todas as livrarias estão fechando. Não tem quase mais livrarias, né? Aqui na nossa cidade, aqui em Santos, se tem acho que 2 livrarias, todas as outras fecharam, né? E a gente lamenta isso. Né? Por quê? Porque é uma forma de estímulo que se perdeu, ou está se perdendo, e os jovens hoje, nesses estímulos rápidos de vídeos, lá TikTok, de segundos, em que você sai de um, vai para outro, e quando você vê, você passou horas perdido naqueles estímulos que não trazem um conteúdo, né, de aprendizado, de conhecimento, de sabedoria. É simplesmente tempo que passa, e a gente tem essa impressão, né, que o tempo cada vez está passando mais rápido. Mas aí o Paul Ekman, junto com o Richard Davidson, voltando, né, foram instados ali pelo Dalai Lama, o Dalai Lama como um líder lá espiritual, tirando a parte da espiritualidade ou do budismo, ele incentivava muito a pesquisa. Então, inclusive, ele, cada 2 anos, se não me engano, ele fazia encontros com cientistas, e esses cientistas iam estudar junto com pesquisadores, né, a mente humana, os comportamentos, as emoções. E o Dalai Lama falava assim, se a ciência comprovar que aquilo que o budismo fala não é verdadeiro, eu vou aderir à ciência. Então, tirando a parte religiosa, ele tinha uma visão aberta, né, uma visão que aceita a pesquisa. E eles começaram a fazer muitas pesquisas com os monges tibetanos, e a resposta que a meditação trazia
era uma resposta de relaxamento, como eu falei, de estímulo do sistema nervoso parasimpático. E quando a gente aprende a fazer meditação ou técnicas de respiração, que muitas das bases da meditação têm a ver com respiração, nós conseguimos essa resposta de relaxamento, esse aquietamento, né? Basta ensinar, eu trabalho ensinando meditação já há muitos anos, né? Desde, se não me engano, 2011, 2010, quando entrei na medicina preventiva, 2008, quando entrei na medicina preventiva, comecei a fazer, porque eu já meditava, tinha feito cursos em técnicas de meditação, e comecei a levar isso para os usuários do serviço da medicina preventiva, aqui na Unimed Santos, onde eu fiquei por mais de 10 anos, né, grupos de meditação, ensinava as pessoas a lidar, né, com as emoções e com as suas questões através de técnicas como a meditação. Isso não exclui nada, né, como tratamentos psicológicos, psicoterapia, tratamentos médicos, não, isso se integra. Tanto que a meditação, mindfulness, é uma das práticas integrativas da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Tá? Então, quando o Paul Ekman começou a estudar, ele elaborou, né, junto com esse olhar todo, o Atlas das Emoções, que está disponível. Né? Se você procurar Atlas das Emoções, né, na internet, você vai conseguir achar esse Atlas e perceber, né, que o que acontece, né, o gatilho que desencadeia as emoções e como você pode aprender a lidar com essas emoções, né? E aí quero que vocês coloquem aqui, tá fazendo sentido para vocês? Tem alguma questão, né, a respeito das emoções, a respeito dessa construção, a respeito do filme? Teve uma pessoa que mandou hoje uma live e onde uma psicóloga falou que ela não era assim, que as coisas aconteciam. Então, cada um, de acordo com o seu mapa, né, de conhecimento, vai falar que serve, que não serve, que é assim, que não é. Mas esse filme, claro, essa animação Divertidamente, ela não é estritamente científica, mas ela tem uma grande base científica, né? Você pode olhar através de diversos campos de conhecimento, como a psicologia, como a neurociência, e ela tem uma base sim, né? Mas claro que, como a gente falou, com licença poética, para que seja também uma animação divertida, claro, divertidamente é o nome, né? Que seja divertida para você assistir e você se sentir bem assistindo aquilo, de acordo com aquilo que você pode capturar da série. Então uma criança vai ver os personagens, a brincadeira, né, os jovens e tal, e alguém que goste de olhar para essa questão do aprendizado, do conhecimento, do gerenciamento das emoções, vai olhar para isso de uma maneira também com essa base na neurociência, né? Então o pessoal está dizendo aqui, Jussara, Glaucia, faz sentido, né? Está dizendo que tá entendendo. Se quiser trazer alguma questão aqui a respeito das emoções, porque eu vou entrar também num outro tipo de olhar, né, para essas personagens, porque quando eu ouvi o Divertidamente 1, né, basicamente eram aquelas 5 emoções, né, como eu já falei. Eu vou mostrar aqui novamente para aqueles que não viram. Então tá aí os bonequinhos, né, os bonecos, eles são daqui para cá, né, o medo. Então você vê o medo com a cara assustada, né? Com aquela preocupação, com a cabeça grande, o corpo fino. Aí você tem a tristeza com esse formato mais arredondado, né? Essa azul aqui, essa segunda aqui. Você tem a alegria, como se fosse um triângulo, né? Com a cabeça grande, o corpo fino. Você tem a raiva quadrada, né? Um formato quadrado. E você tem aqui o nojo, né? Com essa forma mais arredondadinha, essa forma mais harmônica. Então essas 5 emoções básicas, elas também têm um formato corporal. Isso tudo faz um sentido, tá? Quando a gente for olhar para isso, for entender, aqui tem, deixa eu ver as perguntas que tem aqui. Deixa eu voltar aqui para a imagem. Gostaria que você falasse da ansiedade e da alegria, ok? Adoro os comentários, foi todo sentido, obrigado. A Célia, ainda vou assistir, mas excelente. Assista o 1 e o 2, que vale muito a pena entender, né? Até porque é uma cronologia. O 1 era a menina Riley desde o nascimento até os 12 anos de idade, e o Divertidamente 2 é quando ela entra na puberdade, aperta o botãozinho ali no cérebro dela, faz toda uma reforma no cérebro dela, quebra tudo, bota um painel novo. É a puberdade entrando com os hormônios e todas as questões que a puberdade traz, né? Por que a tristeza é redonda?
E aí a gente vai começar a falar isso agora, né? Eu vou falar no formato corporal. Então nós temos uma característica de formatos corporais e expressões corporais também, e elas vão revelar, segundo a visão da psicossomática, tá? Aí a gente já vai olhar outros campos, vai olhar Reich, vai olhar psicossomática, né? Que são outros campos de conhecimento dentro dos estudos, né? Das emoções, do mental, da psicologia, né? Quando a gente vai falar sobre os traumas, né? Traumas, todos nós passamos por traumas, né? Então traumas não vem somente do que aconteceu conosco, mas sim também tem a ver com como nós lidamos dentro das possibilidades, tá? De momento, e nós geramos através dos traumas certas características, tá? Então o formato dos personagens tem a ver com traço de personalidade, sim, chama traços de caráter, exatamente, tá? Então esses traumas emocionais que nós podemos passar são a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Esses são 5 tipos de traumas básicos. Então, se a gente pode falar das emoções básicas, esses traumas básicos, eles vêm cada um conectado principalmente a uma dessas 5 emoções. E quando é que acontecem esses traumas? Bom, esses traumas são manifestados ou são vivenciados desde a vida intrauterina até cerca de 5 anos de idade. Alguns pesquisadores falam até 7 anos de idade. Tá? Então, nessa fase é que os traumas são sentidos, e se eles forem vivenciados de uma maneira intensa e gerar, né, uma marca fundamental, uma marca principal ali desde a vida intrauterina até os 5 anos de idade, isso vai gerar um traço de caráter. Tá? Um traço de caráter, e esse traço de caráter é chamado assim, traço de caráter, né? Ele também vai favorecer o desenvolvimento de uma conformação ou de um formato corporal. Tudo isso está conectado, porque corpo e mente são uma unidade, tá? Então esse formato corporal e a expressão corporal, ela vai mostrar os traumas e também, né, além do trauma, quando nós passamos por uma dificuldade, muitas vezes nós conseguimos lidar com esse trauma através de certos recursos. Então, o trauma em si, ele vem desencadear algo, e também ele pode ser vivenciado de uma maneira positiva se nós usamos os recursos para aprender a lidar com esses traumas, tá? Então, isso gera um formato corporal e certas expressões corporais, tá? Então, quando a criança usa esses recursos, e nós adultos também, é para sobreviver. E a gente desenvolve padrões mentais para podermos lidar com a vida dessa maneira. Padrões mentais e conformações corporais também, tá? Então, esses traumas infantis, porque acontecem desde essa idade, e aí eu vou colocar um adendo. Os traumas são vivenciados nessa fase, mas muitas vezes esses traços de caráter e esses traumas, eles já vêm de um ponto transgeracional. Então, eles já são herdados também do nosso sistema familiar. Então essa é a visão sistêmica que eu vou integrar junto, né? Porque quando a gente fala então das emoções, dos traços de caráter e dos traumas, nós já sabemos através de estudos da psicologia, através de estudos da epigenética, que nós herdamos as histórias que vêm da nossa família. Ah, como assim, Roberto? O que você está inventando? Não sou eu que estou inventando, né? Então, por exemplo, nós sabemos que quando, por exemplo, a gente tem pessoas na família que passaram, claro, por diversos tipos de experiência. Nós temos antepassados que passaram por guerras, que passaram por migrações, que passaram por perdas, e também por alegrias, e também por conquistas, né? Tudo que cada pessoa passa na sua história de vida. O que acontece com cada pessoa, né, as suas experiências de vida vão gerar, né, crenças, convicções, traumas. Isso tudo é herdado. Nós herdamos essas características, já está provado. Tem trabalhos que mostram, por exemplo, que descendências até a 3ª, 4ª geração de prisioneiros de guerra ali da Segunda Guerra Mundial, né, podem desenvolver, e desenvolvem muitas vezes, uma tendência maior a ter certas doenças crônicas, transtornos alimentares, doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, como hipertensão.
Então isso é herdado. Ah, mas eu não conheci lá o meu bisavô, o meu trisavô, como é que eu vou herdar isso? A gente não herda somente o gene, as características, os polimorfismos genéticos, nós herdamos também essas experiências. Né? Então muitas vezes alguém, e isso nós constatamos quando nós trabalhamos com a visão sistêmica, as constelações familiares sistêmicas mostram fenomenologicamente na prática, tá, que muitas vezes nós temos dificuldades, nós temos questões, nós temos problemas de relacionamento, relacionamentos que dão errado repetidamente, pessoas que têm questões de saúde repetidamente, dinâmicas difíceis de lidar com dinheiro, com prosperidade, com relações, com trabalho. Isso tudo podem ser padrões que nós herdamos transgeracionalmente, ou seja, através das gerações de alguém do nosso sistema familiar. Isso é comprovado. Nós observamos isso quando alguém participa de uma constelação familiar, muitas vezes nós constatamos isso ali na prática. Eu vou recomendar também para quem não assistiu, além do Divertidamente, né, não é hoje, eu vou fazer uma live também sobre isso, mas a série Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher é uma série de 2022, a primeira temporada, com 8 episódios, a história de 3 amigas, né? Uma tem problemas no casamento, tem fobias, outra tem dificuldade de relação, sempre entra em relações que tem traição, triangulações, e a outra tem uma doença, tem um câncer. Essas 3 amigas de muito tempo, e passa as histórias delas e elas têm contato com um terapeuta que é um constelador. Então elas passam por vivências de constelação familiar e conseguem olhar de onde vem no seu sistema essa transgeracionalidade. Então eu recomendo essa série, sem dar spoiler, a primeira temporada 2022 e a segunda temporada saiu agora, semana passada. Já maratonei. Fim de semana eu e a Márcia maratonamos aí a série Uma Nova Mulher, a segunda temporada. Está melhor ainda que a primeira, eu achei. Tá? Então mostra esse campo de herança transgeracional que nós temos. Então muitas vezes dificuldades que a gente expressa, elas vêm, né, dessa herança transgeracional. Ah, mas por que vem? Como é que vem? A gente não vem, né? Vem, essas histórias vêm, né? Isso acontece de uma maneira inequívoca. Não adianta, eu não acredito, eu acredito. Você pode acreditar ou pode não acreditar, mas observe, né? Venha participar. Eu sempre convido as pessoas, eu não sei como é que funciona a constelação. Eu digo assim, é muito mais fácil você observar, participar e observar, entender do que a explicação teórica, né? Porque você poder entender que alguém entra num campo de constelação e começa a sentir coisas que outra pessoa sente, você fala, não, mas isso funciona, é verdade, acontece? Claro que acontece isso todo momento. Mas você entra em contato com uma pessoa, você olha para uma pessoa e você simpatiza, você antipatiza, você, né, fala aquela primeira impressão que até antes da consciência você já tem uma primeira impressão quando encontra com alguma pessoa, né? Ou quando você entra num lugar e você fala, nossa, esse lugar aqui, nossa, tá um clima pesado. Como assim um clima pesado? Né? Ou como assim, nossa, que ambiente alegre, leve. A gente não sente esse tipo de emoção e vem um sentimento também? Sim. Então isso também acontece quando você entra, por exemplo, num campo de constelação, você vai sentir as dinâmicas, a informação que tem ali naquele sistema. Convido a quem quiser participar. Meu próximo workshop de constelação vai ser 24 de agosto de 2024. Tá? Eu vou falar a data toda porque tem gente que vai assistir isso aqui muito depois, vai ficar no YouTube também, e às vezes a pessoa vai assistir até depois. Mas todo mês eu faço workshop, grupo de constelação. Você está convidado a vir participar para entender e perceber e sentir como é que funciona essa história do campo. Voltando ali para os traumas transgeracionais que geram um formato de corpo também. E claro, não é único, né? Eu sou só desse traço ou esse ou esse. Então cada trauma gera um tipo de traço de caráter. Então ali, tá? Por que isso acontece? Porque esses traumas, um trauma é uma experiência impactante que desconecta o corpo e a mente. Então se a gente for resumir o que é um trauma, claro que é muito mais que isso, mas se nós formos resumir o trauma, é algo que acontece que nos desconecta o corpo e mente, né? Desconecta, é um conflito entre o sentir, o pensar, o agir, e aquele ponto de desconexão, ele se fixa, né? Ele se fixa inclusive corporalmente, porque como os traumas acontecem na primeira infância, desde a vida intrauterina até os 5 anos de idade, nós não temos recordação.
nós não temos memória desse trauma. Faz sentido isso para você? Você lembra de tudo que aconteceu com você até os 5 anos de idade? Não, provavelmente não. Todos nós temos uma lembrança ou outra, eu lembro dessa cena, ou lembro de alguma coisa, e aliás o que a gente lembra não é só lembrança, né? Muito do que a gente acha que lembra são construtos, né? A gente imagina, a gente cria, as pessoas falam coisas, às vezes falam, nossa, eu lembro disso e você nem lembra, que alguém te falou e aí você fica com aquela experiência, né? Então a memória não é a recordação do fato, ela é uma recordação fenomenológica, é o que a gente sentiu, que a gente pode lembrar e muitas coisas que nós introduzimos ali também, muitas experiências ou vivências que a gente introduziu, e aí isso gera as memórias. Porém, os traumas falando, né, eles vêm nessa primeira infância, então nas 3 fases de desenvolvimento. Nós passamos por 3 fases, primeira fase oral, né, depois a fase anal e depois a fase genital. Essas fases acontecem até os 5, 7 anos de idade, desde o intrauterino, né? Então, por exemplo, quando você está ali na vida intrauterina, né? E aí a sua mãe está preocupada com alguma coisa, está preocupada com a gravidez, está preocupada porque ela não consegue lidar com alguma questão, porque ela, às vezes, sei lá, perdeu alguém da família morreu, ela está com problemas com o marido, alguma questão financeira, enfim. A mãe está ali, mas não está conseguindo se conectar ali com aquele bebê, com aquele feto. E o que acontece? O que esse feto sente? O feto pensa, nossa, minha mãe está com algum problema? Não, o feto não tem ainda, né, o cérebro, o córtex pré-frontal desenvolvido, não consegue raciocinar, mas sente o que a mãe sente, né? Então, aquela experiência ela pode ser vivenciada como uma rejeição. Então, se o feto está ali se desenvolvendo naquele ambiente, né, e a mãe está conectada com algum problema, com alguma dificuldade ou com alguma questão muito importante, o feto pode estar sentindo ali uma rejeição, como se não fosse um ambiente, não está acolhedor. Por quê? Porque a mãe não quer a gravidez? Não, às vezes sim, mas geralmente não. E aquilo é vivenciado como uma rejeição. E o traço de caráter que se desenvolve chama-se traço de caráter esquizoide. Esquizoide lembra o quê? Esquizo é separação, esquizo é uma dissociação. É o sentimento de rejeição. Então esse é o trauma, essa é a dor. Isso acontece na vida intrauterina até logo após o nascimento. Pode acontecer, né? E aí, como esse feto está ali, né? Não pode se defender, vou para casa da minha avó, já que minha mãe está com problema. Não existe isso, né? Ele está ali dentro daquele mundo, aquilo é um mundo, ele nem sabe o que é, sabe que é mãe, é o mundo dele. O feto está ali dentro, ele é um só com a mãe, é uma unidade. E aí o que acontece? Quando sente, né, essa rejeição, gera esse trauma, o traço de caráter esquizoide é ali implantado, né? E o traço de caráter esquizoide, né, ele é representado pela emoção do medo. Medo de quê? Medo de ser rejeitado. Porque se eu for rejeitado, se eu não tiver como sobreviver, o que vai acontecer? Vou morrer. Então, o traço de caráter esquizoide, a dor é a rejeição. E o recurso? O recurso é assim, há uma dissociação, né? Então, no intrauterino há uma dissociação, tá? E aí, quando essa criança nasce, vai se desenvolvendo, se o traço de caráter foi muito forte, esse trauma, né, da rejeição, se torna uma pessoa que se desconecta o sentir do pensar. E aí, por isso que é representado, né, o medo aqui na figurinha, como esse personagem aqui, né, o medo, a cabeça grande, né, o corpo menor, você vê que a cabeça é maior que o corpo. Aqui todos são, porque esses são os pops, né? O Funko Pop é uma figura, um boneco que tem a cabeça grande mesmo. Mas se você vê o personagem, né, o personagem medo, né, no Divertidamente, ele tem a cabeça muito grande. Por quê? Porque é muito pensar, muito pensamento, muito medo, muito como é que eu faço para lidar com isso e tal. O pensamento é muito forte, a cabeça é grande e é uma desconexão do sentir. Mas isso também, se for levado numa característica positiva, num recurso, é a criatividade. A criatividade é o grande recurso
como que o esquizoide usa para poder sair disso, né? Então são os grandes pensadores, os grandes intelectuais, as pessoas muito criativas, né? Einstein era um grande esquizoide, se você olhar a história dele, né? Era totalmente cérebro, pensamento, né? A cabeça é colocada como grande, né? O Freud era um outro esquizoide, um gênio, totalmente criativo, né? Criou a psicanálise. E como é que era o modo de trabalho dele para mostrar que... Porque o esquizoide tem dificuldade de se relacionar. O Freud, trabalhando com os clientes dele, usava o divã. E no divã o cliente não olhava para ele, né? Ele olhava até, mas o cliente não olhava. Então era um evitamento também. Era o método dele, sim, né? Um método efetivo, a psicanálise, né? Mas ele não olhava. Então ele, devido ao traço de caráter dele. Daí a gente podia aprofundar isso em outras ideias, mas para passar para o próximo, que a gente já tem aí praticamente 1 hora de live, né? Vamos passar para a próxima. Na fase oral, então, tem o traço de caráter esquizoide, e logo depois do nascimento, o que acontece com o bebê? O bebê sai do útero, daquela vida protegida, né? E vem para o colo da mãe. E no colo da mãe ele tem que se alimentar. Não tem mais aquela facilidade do alimento vir pelo sangue através do cordão umbilical. Agora tem que, né? Tem que se alimentar, tem que sugar. Então, nessa fase, o contato com o mundo é através da boca. Né? Como é que ele sente a mãe, como é que ele vive, como é que a vida vem para ele? Através do alimento. Né? Então, o sugar, o mamar, é uma dinâmica oral, nesse traço de caráter oral. E muitas vezes, o que acontece com essa mãe? Lá vem você culpar a mãe. Não estamos culpando mãe nenhuma. Tá? Nós simplesmente estamos olhando, tá? Que o que pode acontecer, né, nesse relacionamento. Se a mãe continua com aqueles problemas, ou ela tem dificuldade na maternagem, que muitas vezes já é um traço transgeracional, né? As mulheres, às vezes, têm dificuldade na maternagem, nessa família, ou está com algum problema de casamento, algum problema financeiro, muitas vezes está ali, mas não está se conectando. E nessa fase, é a fase que o bebê está ali e ele se vincula cada vez mais com a mãe, porque ele sente que é mas necessita esse afeto, né, esse vínculo, para formar essa vinculação positiva, tá? Esse elo saudável da mãe e o feto, que é quando o bebê já, né? Quando o bebê vai se sentir acolhido, seguro, porque está sendo seguro, protegido, né? E aí vai aprender a se amar, a se gostar, né? A se sentir recebido, se sentir acolhido. Então essa é a fase oral. E quando há um trauma nessa fase, o que o bebê pode sentir? Ele pode se sentir abandonado. E aliás, se um bebê for abandonado, ele morre, né? Não tem como um bebê procurar comida ou ir se virar sozinho, né? Diferente dos animais que às vezes logo nascem, daqui a pouco já estão prontos para ir para a vida ali, para caçar, para se alimentar. O ser humano, ele, às custas do desenvolvimento do córtex pré-frontal, do sistema nervoso central, né, que nos fez cognitivamente inteligentes, mas fisicamente nós somos muito mais frágeis que os animais, né? Então, um bebê humano, ele não consegue se virar sozinho antes que ele comece a caminhar. A hora que um bebê sabe caminhar, ele vai buscar alguma coisa, vai procurar comida, alguma coisa assim. Enquanto ele não anda, não se movimenta, ele é totalmente dependente. Então, a fase oral é a fase da dependência. E quando nós temos uma questão e nos sentimos um trauma nessa fase, esse trauma gera o sentimento de ser abandonado. Né? Então, muitas vezes, a gente vai para a vida adulta com esse trauma do abandono e a gente busca, aliás, com todos os traumas, né, a gente busca, muitas vezes, nos relacionamentos, né, uma solução para os traumas. Claro que isso não existe, né, isso não tem como funcionar. Mas, muitas vezes, então, eu vou para uma relação sentindo abandono, eu quero que o outro me complete o meu vazio. Então, eu estou vazio, vou buscar que o outro complete. Agora, o outro não é minha mãe. Quem teria que eu sentir completado era naquela fase oral, quando eu tinha até 1 ano de idade, que eu estava ali sugando, amamentando. Então, quando eu fico com esse trauma do abandono, é a pessoa eternamente carente, eternamente vazia, eternamente triste, dependente. E aí é ali o tristeza, né? A gente vê que a tristeza, por isso que ela é redonda, né? Porque remete ao quê? A oralidade, né? Então, muitas vezes uma pessoa que tem um grande trauma da oralidade, ela vai compensar no quê? Na comida. Então, muitas vezes na comida. Então, essa aqui é a tristeza, né? Essa aqui é azul, tá? E ela tem essa forma redonda, desse formato redondo, tá? E aí, muitas vezes, todas as dinâmicas orais,
São as dependências, geralmente são dinâmicas orais. O fumo, a comida, a bebida, tudo vem através da oralidade. Por quê? Porque é uma pessoa que tem, no fundo, uma conexão não saudável com mãe, né? Um excesso ou uma falta de mãe e, consequentemente, do pai. Mas aí são dinâmicas sistêmicas que a gente não vai entrar agora, tá? Mas mostrando que o trauma da oralidade é se sentir abandonado no traço de caráter oral, né? E qual é o recurso do oral? É a grande comunicação. Então são pessoas simpáticas, são pessoas comunicativas, são pessoas que fazem elo, vínculo com os outros, né? Então pessoas altamente comunicativas. Então lembra da figura, por exemplo, quem que você poderia citar? O Jô Soares, por exemplo, né? O Jô Soares era assim, redondinho, altamente inteligente, comunicativo, todo mundo gostava dele, né? Então, assim, claro que ninguém tem um traço de caráter puro, né? Eu falei ali dos esquizoides, estou falando agora do oral. A gente tem às vezes mais do que um traço de caráter junto, então inclusive na conformação corporal isso aparece também, tá? Mas um exemplo ali do oral é o Jô Soares, tá? E aí, vamos para o próximo, né? Aí a gente já vai entrar na fase anal. Uma fase de desenvolvimento. Essas fases oral, anal e genital tem a ver com o quê? Com a mielinização do sistema nervoso central. Então, um bebê, ele tem mielinização somente no cérebro, né? Então, ele não tem mielinização, tem membro superior, mas não tem grande no membro inferior. Por isso, ele ainda não anda, ainda não fixa o passo, não consegue se locomover. Essa mielinização ela é crânio-caudal, ela vem da cabeça do sistema nervoso central para a medula, até chegar na parte sacral, né? Então, nessas fases de desenvolvimento, que vai ali, conforme o bebê vai crescendo, né, é que a gente tem a evolução desses traços, dessas fases, né? Fase oral, agora entramos na fase anal. Na fase anal é quando o bebê começa ali a controlar, olhar para os esfíncteres, controlar os esfíncteres, a urina, a evacuação, né? Então, muitas vezes ali, nessa fase, o trauma dessa fase, né, é quando esse bebê vai se sentindo manipulado. Então, assim, aquela fase que começa a ficar bonitinho, começa a querer agradar. Então, olha como ele é bonitinho, dá um sorri, faz isso. E muitas vezes, se isso gera um trauma, não é para todo mundo, né? A fase dos traumas. Mas quando isso gera um trauma, é como se aquele bebê, aquela criancinha sentisse que ela tem um retorno somente quando ela faz alguma coisa. Então tem que ser engraçadinha, bonitinha, tem que obedecer, tem que fazer para sentir um retorno emocional. E isso é sentido como manipulação. A manipulação gera o traço de caráter psicopata. Não é o psicopata doente, o sociopata, mas é o traço de caráter da psicopatia. Tá? E aí, no traço de caráter, na animação, é a alegria. Né? Ela tem esse formato triangular, você vê que a cabeça é maior e o corpo é mais fino. Então, é a pessoa que se sente manipulada, mas como grande recurso positivo, é uma pessoa que é inspirada, que é motivadora, é uma pessoa que agrega. Então, ou seja, quando usa o recurso, né? Todos nós podemos passar por trauma, mas solucionar esse trauma vivenciando como um recurso positivo, como um recurso para a vida, né? Então, no esquizoide, a criatividade, no oral, a comunicação, e no traço de caráter psicopata, é a grande questão da inspiração, da liderança. Então são grandes líderes que movimentam, que trazem pessoas, que agrupam pessoas, ideias, tá? Então o traço de caráter, que é o traço de caráter psicopata, já na fase anal. O próximo é o traço de caráter chamado masoquista, tá? Então quando essa criança cresce mais um pouquinho ali para os seus 3 anos e pouco, e começa a questão do controle dos esfíncteres, começa a controlar a evacuação, né? E muitas vezes essa criança pode ter algum trauma nessa fase e sentir o que? Olha como você faz porcaria, você sujou, você... Então sente-se muitas vezes triste, humilhada. E essa questão da humilhação é o trauma que pode gerar o traço de caráter masoquista, tá? O masoquista tem aquele aspecto, né, que ele tem que ser forte, que ele tem que aguentar. Então as pessoas masoquistas são as pessoas que dão conta de tudo, são trabalhadoras. Você pode contar com o masoquista porque ele aguenta até estourar, né? Então, dentro dos personagens ali do Divertidamente, ele é aquele quadrado ali, né? Que é aqui o raiva. Então, o traço de caráter masoquista aguenta,
chega um momento que, claro, né, que explode ou que implode, né? Então aguenta muita força, você vê que é uma conformação corporal, são pessoas quadradas, pessoas fortes, pessoas que são sólidas, elas solidificam, elas fazem, elas atuam, porque já nessa fase, né, na fase que está indo ali do anal para o traço de caráter genital, que já está indo para o final da mielinização do sistema nervoso, você tem os traços de caráter que atuam, né? Então a solidificação, aquele que faz, que responde, é o traço de caráter masoquista, que no recurso positivo é o que faz, né? Então quando usa o recurso, né, que é a parte positiva, ele faz, ele solidifica, ele cumpre. E na fase, no trauma mesmo, é a questão de se sentir humilhado, se sentir menor, né? Então esse é o traço de caráter masoquista. E o quinto traço de caráter é o rígido, quando já está na fase genital. E aí é interessante, né? O rígido é aqui a nojinho, que você vê aqui em verde, né? Que tem as formas harmônicas, né? Que tem toda aquela questão de isso pode, isso não pode e tal. Então, a rigidez, ela vem ali na fase genital, né? Quando começam as triangulações relacionais. Então, quando a criança percebe que ela está ali, né? Tem o pai, a mãe e a criança. E quando é uma menina, essa menina ela pode estar competindo com a mãe pelo amor do pai, e o menino competindo com o pai pelo amor da mãe. Então se torna ali o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. Né? Por quê? Porque o casal tem questões e tem problemas e tem algo ali na dinâmica dos relacionamentos do casal, e o filho é colocado ali no meio para contrabalançar aquilo. Então ele entra numa triangulação. É o famoso complexo de Édipo, né, que o Freud colocou ali, a história do Édipo. Quem não conhece, né, o Édipo é uma história da mitologia grega, né, e ele é filho do rei e da rainha, e quando nasce um oráculo fala para os pais, para o rei, olha, esse seu filho quando crescer vai te matar, né? E aí o rei manda ele embora, ele vai ser criado por outra família em outro lugar, ele não sabe que ele é filho desse rei, dessa rainha, e aí acontece a guerra, ele acaba matando na guerra o pai dele, que ele não sabe que é pai dele, e casando com a mãe dele. E quando ele descobre isso, o que ele faz? Ele se cega. Né? Então essa é a história do Édipo, né? Ele fica com a mãe e é um rival do pai. E tem o Édipo, que é o feminino, que é o Electra, né? Quando é o contrário, que é a menina que fica com o pai, né? A namoradinha do papai. Bom, essa dinâmica relacional, ela acontece por conta disso que eu falei, né? Quando isso é vivenciado como um trauma, é a questão do trauma da traição, tá? A pessoa se sentir traída. Por quê? Porque o menino que está ali com a mãe, né, querendo esse amor da mãe e tendo uma rivalidade ali com o pai, ou está preso, a mãe não soltou para ir para o pai, uma série de questões comportamentais ali dessa relação triangular familiar, a gente não vai entrar em detalhe, mas o que acontece? Esse filho, ele quer esse amor da mãe, acontece que quem fica junto é o pai e a mãe, e esse filho se sente traído. É a mesma coisa a menina, ela quer ser a namoradinha do papai, mas o papai vai dormir com a mamãe, então essa menina se sente traída e acaba ficando presa numa dinâmica relacional de traição. Então sempre é o terceiro elemento, ou sempre existe um terceiro elemento na relação, então vai acabar entrando em relacionamentos onde tem histórias de traição. Então ou vai para o polo ativo e trai, ou vai para o polo passivo e é traído. E no fundo é a mesma dinâmica, porque não tem o traidor é o ruim, o traído é a vítima, um é o vilão. Isso já é o triângulo dramático de Karpman, que é essa figura relacional, que também é uma figura triangular, onde tem o vilão, a vítima e o salvador. E na relação de traição, por exemplo, né, tem o traído, que é o coitado, tem o vilão que traiu, e quem vai salvar o coitado da vítima é o próximo relacionamento, que também vai ter traição. Né? Então, são dinâmicas que vão se repetindo. Né? Então, o triângulo dramático de Karpman, que vem da análise transacional, também é essa figura relacional triangular, tá? Que não é somente para a relação afetiva com traição, mas para todas as dinâmicas humanas. Sempre tem as vítimas, coitadas, os vilões, malvados, acusadores e os salvadores que querem carregar o mundo nas costas. Esse é um tema de uma outra live. Eu tenho já lives em que falei sobre o triângulo dramático, mas na fase genital, quando ocorre o trauma da traição,
isso é sentido ali, e é na fase em que a criança está desenvolvendo a genitalidade, né? O menino que sabe, olha, eu sou menino, eu tenho isso, eu tenho pipi, a menina não tem. Então nessa fase se começa a perceber a questão da genitalidade, claro que não com conteúdo sexual, porque são crianças, não tem nada a ver com isso, mas já começando a se posicionar ali, né, na questão da genitalidade e na dinâmica de relacional com esse pai e com essa mãe, tá? Então aí vem a Nojin, né, essa Nojin, que é esse personagem verde aqui do canto, e a Riley, quando entrou no Divertidamente 2, já para a gente caminhando para o encerramento, né, e ninguém está colocando questões, então eu estou imaginando que estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, mas se quiserem colocar algum comentário, alguma questão, a gente dá tempo ainda de responder. Mas a Riley no Divertidamente 2, ela está ali nos seus 13 anos, mas está na questão de se sentir, a necessidade de se sentir pertencente. As amigas vão mudar para outra escola, ela quer entrar num outro grupo para pertencer, porque o pertencimento é a primeira grande ordem do amor, é a primeira grande lei sistêmica, né? Então ela quer pertencer ali. E ainda não chegou muito na fase ali, pelo menos para ela, né? Porque já poderia ter chegado, mas quando vai entrando na puberdade, que os hormônios e a sexualidade vão chegando, aí um relacionamento, um namoro, né, alguma coisa assim, acredito que cabe espaço para ter o Divertidamente 3, e aí talvez ela entre nessa nova fase e vai ter um relacionamento, um namoro, enfim, quando a sexualidade vai chegando na adolescência e na puberdade, isso é algo fisiológico, né, e entra para o emocional também. Mas aí provavelmente o traço de caráter, a rigidez ali, que vai talvez se mostrar mais. No Divertidamente 2, então já encerrei, né, essa questão dos traços de caráter, mostrando porque é o formato de cada um, tá? Né? Claro que de uma maneira resumida, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? E as novas emoções que chegam no Divertidamente 2, né, que são essas emoções daqui, né? A vergonha, tá? A vergonha, ela é redonda, grande e forte. Ela tem muito a ver com, né, dentro dos traços de caráter, com o masoquista, né? Porque o masoquista, quando ele faz algo errado, ele se sente visto, e a vergonha e a raiva são algo que são muito próximos, né? A vergonha pode desencadear uma raiva. Fui pego, fui visto, né? Aí você tem as outras, a inveja, tá? A inveja com o olho grande, né? Na questão assim, olha o que o outro tem. Inveja, na verdade, né? É colocado como algo negativo, né? Mas a admiração, ela é o lado positivo disso. Então, eu vejo alguém que faz alguma coisa que eu gosto, né, que eu acho bacana, eu quero também aprender, eu quero também fazer, eu admiro, eu valorizo, né, essa pessoa, e não inveja. Inveja é querer destruir alguma coisa que alguém tem. O tédio, né, que o tédio é a falta de emoção, que pode levar ali a um quadro extremo. A pessoa entediada, não tem alegria, não tem motivação, ela não tem nada, pode levar inclusive a um quadro de tristeza e depressão, então é conectada ali, né? Ela é arredondada, você vê que ela tem uma forma ali, né? Um arredondamento para baixo, né? E a ansiedade, que é o que domina o 4, o Divertidamente 2 das 4 emoções. A ansiedade é que domina, quer tomar conta de tudo. Então, o que é ansiedade, né? A ansiedade, ela é muito conectada, tá? A ansiedade é muito conectada com o medo. Medo, né? O medo, a ansiedade é um medo do futuro. O medo de um futuro negativo. Ah, isso vai dar errado, não vai acontecer isso, não vou conseguir aquilo, vai dar problema. Então, a ansiedade, ela tem a conexão, ela tem a ver com o medo, é uma emoção derivada do medo. Né? Tanto que ali no Divertidamente 2, o medo sempre ele fala, a ansiedade poderia resolver isso, a ansiedade saberia fazer isso, porque é uma conexão que existe ali, né? O medo muito conectado à ansiedade como este medo de futuro, tá? E essas emoções, elas vão tomando conta, né? E de uma maneira que essa adolescente não consegue lidar, porque a adolescência, a puberdade é um período novo, é um período em que muitas emoções elas chegam de uma maneira incontrolável, porque a própria emoção, a gente já falou sobre isso, né? Emoção é uma resposta incontrolável a estímulos externos ou internos, né? E quando chegam essas novas emoções nessa nova fase de vida, tá? A Riley, que é a personagem do Divertidamente 2, ela não sabe ainda lidar com isso, então ela muda, inclusive,
o seu perfil. Ela que antes era considerada uma boa amiga e falava, sou uma boa pessoa, tinha aquela convicção básica que formava a personalidade dela, ela começa a agir de uma maneira antiética, de uma maneira que não é ela, e ela começa a acreditar que ela não é mais aquela boa pessoa. Isso tudo porque a ansiedade assume o painel de controle, querendo resolver de uma maneira ali, sem levar em conta as outras emoções, né? E no final, ali, sem querer dar spoiler, mas quando é que a solução acontece? Quando é que ela consegue retomar aquela... consegue trabalhar na gestão das emoções e caminhar ali de uma maneira mais saudável e de solução para os problemas dela. Quando as outras emoções elas são reintegradas e quando elas são conectadas. Então, quando todas as emoções vão ali e abraçam a ansiedade e ajudam a controlar aquilo de uma maneira saudável, a protagonista, a Rhea Riley, ela consegue sair daquela ansiedade que a gente vê que a ansiedade é o que não consegue parar, não tem controle. Ela repete o padrão, repete. E aí quando conseguem todas chegar junto novamente, voltar para o painel de controle, porque a ansiedade tinha exilado todas, né, todas as emoções, quando elas conseguem se integrar, aí a Riley consegue voltar para um equilíbrio, para uma gestão emocional, para um cuidado, um controle das emoções, um gerenciamento das emoções dela, que é o que a gente deve aprender a fazer. E claro, né, ela é uma jovem, uma púbere, uma adolescente, ainda tem muito a aprender. Nós que somos adultos ainda temos, né, muito a aprender. Quem dirá ela como uma saída, né, da meninice, da infância, indo para a adolescência. Por isso que eu acho que cabe um espaço ali para a evolução dela, para ela ser uma jovem adulta, uma adulta, né? Acredito que com o sucesso que essa animação tem, a primeira e agora a segunda, tem um espaço aí para uma terceira. E você, o que você acha? Você conseguiu captar alguma coisa aí dessas conexões que a gente fez entre as emoções, os traços de caráter, né, os traumas e tudo mais, né, as soluções? Acredito que espero, né, que vocês tenham conseguido avaliar isso. A Vera está dizendo que chegou agora, não pegou muita coisa. Essa live vai ficar no Instagram um tempo e depois ela vai ficar no meu canal do YouTube, tá? Como todas as outras lives que eu já fiz. Então quem quiser me segue aqui no Instagram, depois assina lá o canal se inscreve no canal do YouTube também, tem essa live e muitas outras que vão ficar lá com temas de medicina integrativa, de psicologia, de sistêmica, tá? Agradeço a presença de vocês. Se quiserem deixar algum comentário, alguma pergunta antes da gente encerrar e depois divulgar também para outras pessoas, né, essa live, se fez sentido, se trouxe algum insight, divulgue aí para os outros também. E talvez na próxima live eu já faça a live sobre a série Uma Nova Mulher da Netflix, que está na temporada 2 também, que eu já recomendei, que se vocês quiserem assistir, fantástica. Ela mostra a visão sistêmica das constelações familiares, dos relacionamentos, vale muito a pena ver. A temporada 2 está ainda mais bacana do que a temporada 1. Fica aí o convite para vocês, quem quiser participar do próximo workshop de constelação presencial, vai ser 24 de agosto, agora 2024, aqui em Santos, tá? E tem o livro Consciência Sistêmica, que foi lançado agora também, né? Teve lançamento em São Paulo, agora no dia 6 de julho de 24. Esse é um livro feito por vários autores sistêmicos, eu sou um dos coautores, né? Então eu falei sobre saúde integral, visão sistêmica, tem advogados, pedagogos, psicólogos, médicos, veterinários, todos com a visão sistêmica, tá? Falando a respeito da visão sistêmica dentro da área de atuação. É um livro que está muito bacana, tem nas livrarias, né? Eu tenho aqui também alguns exemplares, quem quiser conhecer essa obra. De todos dos 7 livros que eu sou coautor, esse é o único que só tem autores sistêmicos, então eu fiquei muito feliz com ele e gostei bastante dele. Deixa eu ver o comentário aqui. Fátima Moas, as explicações, obrigado. Rosana, gratidão. Elisângela, fez muito sentido. Rosana Medeiros, foi muito bom. Emarlene, gratidão. Célia, gratidão, mais querida. Tá? Assistir em 3, 2, 1. E a Ângela colocou aqui foco do filme em cima da ansiedade, menos nas outras emoções, inclusive em mostrar
mais opções positivas e que poderiam ajudar na ansiedade. Sim, foi o foco. E a gente poderia dizer que, né, hoje em dia a ansiedade é um dos grandes males do mundo moderno. Então, o Divertidamente olhou dessa maneira. Claro que poderia ter abordado diferente, poderia ter trazido outras emoções, mas conseguiu trazer que quando há uma integração das emoções, a gente não exclui nada, aí pode se caminhar para uma solução. Mas que a ansiedade hoje é um grande problema, quem é que pode discordar disso em todas as faixas etárias, principalmente depois da Covid? Covid trouxe medo, medo da morte, medo da perda, medo de problemas profissionais e tudo mais, e gerou grande ansiedade, porque a ansiedade é um medo do futuro negativo, né? Mas claro, a Jussara colocando aqui bastante explicativo, conteúdo para reflexão, agradeço, muito obrigado. Qual livraria? Vera, eu não sei em qual livraria tem, tá? Mas você pesquisando o livro Consciência Sistêmica, você vai poder ver em quais livrarias que você encontra, ok? Então, gente, agradecendo aí a presença, passou um pouquinho do prazo, tem já quase 1h30 de live, tá? Mas muito obrigado, gratidão pela participação, pela interação. Seguimos juntos a serviço da vida, trazendo aí conteúdo e gratidão por todos pela presença e vamos em frente. Um abraço forte, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, pessoal.